Coronavírus. Há pouco tempo atrás a gente achou até que esse assunto tivesse sido estopado, parado, mas ele voltou com força. Voltou com mais força ainda, derrubando o mercado consideravelmente. Ontem uma queda de 7% no Ibovespa, e esse impacto se refletiu na cota de alguns fundos. O principal deles que eu vou falar aqui é o fundo Alaska Black. Então, se você é cotista do Alaska Black ou entusiasta aí da gestão do Henrique Breda, fique aqui que esse vídeo é para você. O mercado ele sofreu muito aí com o coronavírus. Na verdade, nós tivemos meio que um circuit breaker do carnaval da folia, porque a gente ficou meio fora do mercado, mas o mercado já estava bastante agitado. Informações do exterior mostravam que a gente teria um ajuste de preço muito forte e isso aconteceu. 7% de impacto no Ibovespa. Consequentemente, os fundos que têm uma alocação em renda variável, esses fundos vão sofrer. E o principal deles hoje, que está em tona aí e tem dado o que falar, é o Alaska Black. Tanto o fundo Alaska Black BDR nível 1, que tem um histórico um pouquinho maior para investidor qualificado e ele tem uma estrutura mais alavancada, quanto o Alaska Black institucional, aquele que o investidor comum, convencional, ele pode acessar também a partir de R$1.000. E se você começou a investir agora em renda variável, você filho do bull market, realmente você deve estar com o cabelo em pé. Ou melhor, deve estar se descabelando, tirando os cabelos, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, fique tranquilo, porque isso é natural no mercado. Esse tipo de volatilidade é normal. E eu vou mostrar que isso não impacta em nada os fundamentos do Alaska Black, não impacta, não tem revés nenhum para a estratégia deles, para o estilo de gestão. Eles continuam firmes, posicionados, com posições bem fundamentadas no cenário mais longo. Vamos entender que o curto prazo pode acontecer variáveis inexplicáveis como o vírus, coronavírus, impactando, mas nada impede que a estratégia ela volte a fluir aí no médio e longo prazo, tá? Para isso, eu vou pegar o histórico do fundo Alaska Black e vou mostrar para vocês que isso já aconteceu, não é novidade, os caras passaram por cima, passaram carro no resultado, estão firmes aí com os fundamentos. Essa não vai ser a última e nem foi a primeira vez que isso aconteceu. Baseado em fatos, eu vou mostrar a realidade do fundo Alaska Black ao longo do histórico dele e os momentos de maior crise e tensão como eles passaram por eles, como o Joesley Day e greve dos caminhoneiros. Agora, se você pergunta, é o momento de resgatar? Eu já digo para você, quem pensa em resgatar no momento que cai a cota de um fundo como o Alaska Black, não sabe os fundamentos do gestor, não acredita nos fundamentos da gestão. Então, se você faz suas alocações baseado em histórico de rentabilidade, você tem uma grande possibilidade, um grande risco de entrar na alta e sair na baixa. Então não baseie seu investimento no histórico de rentabilidade apenas, né? Isso aí serve como parâmetro de performance, sim, é importante, só que mais importante ainda é você entender os fundamentos do gestor, o que ele pensa e para onde ele quer ir. Então, isso é o mais importante na hora de definir o seu investimento em uma estratégia mais volátil, mais alavancada como o Alaska Black. Então, eu vou compartilhar com você a plataforma Mais Retorno. Inclusive, se você tem um fundo Alaska Black, olhe que a cota já está atualizada, você consegue visualizar toda essa oscilação que aconteceu aí no dia de ontem, tá? Compartilhando com vocês o Alaska Black FIA BDR nível 1. O histórico dele é anterior ao ano de 2012, início de 2011, então já tem um belo histórico pela frente, mas o que eu quero focar é exatamente nos momentos de maior tensão, que foi num espaço mais curto de tempo, que é Joesley Day e greve dos caminhoneiros. Estou abrindo aqui para você. Joesley Day, ele aconteceu no dia 17 de maio. Eu quero pegar essa aqui. 17 de maio, dá uma olhada como esse gráfico se comporta. É uma queda muito brusca,
a gente está falando aí de um resultado, é uma queda realmente muito brusca. Se a gente pegar aqui a data do Joesley Day, que foi no dia 17, o fundo ele sai comparando de um positivo de 2,5%, entrando numa queda que chegou a menos 25%. A queda ela foi impressionante no Joesley Day, mas tão impressionante quanto a queda é o nível de resiliência da estratégia que se manteve forte e rapidamente se recuperou. A gente pode ver por essa barrigada aqui no resultado e lá no finalzinho aí já no mês 9 aí de 2017 o fundo já estava voltando com tudo e recuperou todo esse prejuízo. E agora, comparando também a greve dos caminhoneiros, que foi um período de tensão em maio de 2018, eu vou puxar aqui para você o período da greve dos caminhoneiros. Olha o tamanho desse impacto negativo. A greve dos caminhoneiros, ela foi aprofundada a partir da semana do dia 20, tá? Então, se a gente pegar a semana do dia 20 até o final do mês de maio, é onde a gente teve a maior percepção do impacto da greve dos caminhoneiros. E olha o impacto do fundo, saindo de um positivo ali de 2%, chegando a um negativo ali de mais de 7% negativo. Ou seja, uma elasticidade grande, mais de 8% de queda aí nesse período. E olha a resiliência novamente do fundo, mostrando para vocês que ele recuperou rapidamente a sua rota. Perceba que o fundo ele constitui a regularidade dele de resultado entre altos e baixos no curto prazo. Isso é natural. Veja que a última pernada, que é exatamente a queda de ontem, está aqui propositalmente para vocês visualizarem que não tem nada de diferente frente ao histórico. Mas não é só isso. Na nossa plataforma Mais Retorno, nós mostramos conteúdos mais abrangentes e mais detalhados também. Se você colocar um pouquinho para baixo, você vai ver o que aconteceu, Felipe, impacto 2017, impacto 2018 e o que aconteceu com esse fundo. Vamos olhar? 2017, o resultado do fundo, quase 75% positivo, retorno absoluto. 2018, mais de 30% de retorno absoluto, mesmo com o Joesley Day, mesmo com greve dos caminhoneiros. 2019, 36% de resultado positivo. 2020, até o momento, menos 12,95%. Depois de eu ter te dado essa explicação, você acha que esses caras não têm capacidade de reverter um resultado como esse? Mas agora eu quero te apresentar o movimento de drawdown, que são os impactos de queda aí do fundo. Apesar de você já ter visto aí no gráfico, dá uma olhadinha. Perceba o tamanho do drawdown histórico do fundo Alaska Black. BDR nível 1. Começando ali em 2011, passa por 2013, 14, aí tem um impacto mais profundo em janeiro de 2016, depois vem a sequência das crises, Joesley Day, lá em maio de 2017, 25% de impacto, uma sequência de drawdown, em maio de 2018 a gente vai perceber também impacto, um drawdown que chegou próximo ali de 20%, e agora um drawdown que chegou ali em torno de menos 18%. O histórico do fundo já mostra que ele está preparado para isso. Então fique tranquilo, se tiver alguma dúvida, dê uma vasculhada na nossa lâmina, você vai perceber que ela é bem completa, vai ter mais detalhes, inclusive aqui você consegue abrir a carteira do fundo Alaska Black, novidade, tá? Olha aqui, ver carteira detalhada, se você clicar, você consegue ver ativos por ativos que estão dentro da carteira do fundo Alaska Black. Agora, se você for investidor do Alaska Black institucional e não do BDR nível 1, eu vou dar uma breve pincelada porque não muda muita coisa. A diferença é que o institucional ele é menos volátil, ele é menos agressivo, tá? Mesma situação, passou por 2017, Joesley Day, passou por 2018, greve dos caminhoneiros. E o que aconteceu com o fundo? Olhando lá o histórico, 2017,
51,44% de rentabilidade absoluta. Joesley Day nem viu, passou o carro. 2018, greve dos caminhoneiros. Resultado, 32,37% positivo, retorno absoluto. O que aconteceu com a greve dos caminhoneiros? Passado, meu amigo. Passou o carro também. Ano de 2020, impacto negativo em 5,52%. Você tem um institucional? Fique tranquilo. Você está no lugar certo aí para ter uma recuperação no seu investimento e ter sim um retorno de longo prazo. Aqui você também consegue brincar com a carteira do institucional, olhando mais detalhes da carteira, consegue verificar o drawdown também, são os impactos de queda aí do fundo, e consegue ver também o resultado dele, o gráfico comparado com o Ibovespa ou algum outro fundo aí de sua preferência, tá? Então perceba que esses movimentos de alta e baixa de curto prazo, eles acontecem, são comuns, essa não é uma novidade, não vai ser a primeira nem a última vez que isso acontece. Então, se você estava preocupado com esse momento de curto prazo, não fique, tá? A estratégia ela funciona muito bem para longo prazo, no curto prazo ela está suscetível a essas volatilidades aí de mercado. Eu não quero tornar o coronavírus algo irrelevante, porque não é. Está trazendo sim impactos reais para a economia real. Vale monitorar, sim, para saber se chegamos no limite dos impactos negativos ou ainda não. Mas uma coisa é certa, o mercado sempre se ajusta, a economia real sempre se ajusta. E as mais eficientes são aquelas empresas que realmente continuam perenes, continuam sobrevivendo, distribuindo dividendos. O momento ele ainda é importante para a nossa economia, com juros baixos, inflação controlada, uma tendência de migração daquela estratégia rentista para estratégia de renda variável de fato. Nisso a gente fala de fundos de ações, fundos imobiliários, ações direto. Então esse movimento a gente vai continuar percebendo mesmo com esses impactos aí de curto prazo. E se ficou alguma dúvida, alguma questão, não deixe de colocar aqui nos nossos comentários ou manda pra gente um e-mail no contato@maisretorno.com. Espero ter esclarecido. O objetivo não era detalhar o fundo, abrir as estratégias, os movimentos, o foco. Para isso a gente faz um outro vídeo. Esse objetivo era para tranquilizar você que tem as cotas aí do Alaska Black. Esse movimento é normal e se você conhece alguém que também tem essas mesmas cotas, compartilhe esse vídeo com seu amigo. Um abraço.